Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago um convidado especial para falar de um tema que é do seu interesse, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje o assunto é muito gostoso. Nós vamos falar de bolos, isso mesmo. Lembra daquele cheirinho da casa da avó, aquele cheirinho da sua infância? E eu tô aqui com quem faz bolo de verdade, bolo com sabor caseirinho. Eu tô com Renato Dias, da Direto do Forno Bolateria. Seja muito bem-vindo, Renato. Eu que agradeço. Boa tarde, eu sou o Renato, tenho 32 anos. E hoje a gente vai contar a história da Direto do Forno. Isso. Ô, Renato, mas antes da Direto do Forno existir, existe o Renato aí que veio para São Paulo e teve toda uma experiência. Eu gostaria que, antes, né, de falar da sua história como empreendedor, que você contasse um pouquinho da sua história de vida. Eu vim para São Paulo bem novinho, né? 18 anos. E aí a gente vem tentar a vida, como eu vim do norte, vim da Bahia. E aí a gente foi eu vim tentar na padaria. Fui convidado para trabalhar na padaria. Trabalhei durante 8 anos. E aí foi, acho que a escola da vida, né? A padaria foi a minha escola. A gente público, conhecer o público, que quando eu cheguei aqui nem conversar a gente sabia direito, né? Nem sabia falar, todo tímido. Todo tímido. Tímido. E aí, aos pouquinhos, a padaria foi me ensinando, graças a Deus aprendi um pouquinho sobre bolos, e a gente foi delegando isso para fazer bolo para mim futuramente. Isso. E na padaria, como é que era, assim? Você vir lá da Bahia com 18 anos, hoje a realidade é bem diferente, né? Chega aqui em São Paulo e fala, eu vou ser engolido por isso tudo aqui, os colegas de trabalho ficam brincando, zoando a gente, né? E como é que era, assim, a rotina na padaria para você que não tinha experiência nessa área e estando numa cidade grande? Era bem difícil. Até para você dar um bom dia pro cliente era difícil, porque a gente era meio encolhido, né? Uhum. Então a gente não tinha. Aí aos pouquinhos foi tendo a destreza, mas era difícil. E aí foi o dia a dia que foi adaptando a gente. Quebrando, né, essas Quebrando, barreiras, assim, quebrando. principalmente na comunicação, né, A Renato? comunicação. Porque ainda mais que eu trabalhava no atendimento, então a cobrança era essa, de melhorar o atendimento. Aí cheguei a fazer alguns cursinhos, fiz ETEC, e aí foi melhorando. Foi melhorando. E dentro da padaria, como é que era a rotina, assim? Você atendia o cliente lá, era chapeiro, esses cargos, assim, você ia trabalhando nessas áreas? Trabalhei em várias áreas. Também foi 8 anos, né? 8 anos, 8 deu para anos. conhecer a padaria Deu inteira. pra conhecer a padaria inteira. E aí eu cheguei a trabalhar na chapa e tentava, sempre gostei de fazer algo diferente. Diferente de tudo que as pessoas estavam fazendo igual. Então, um cappuccino ali, tentar modificar ele, fazer ele melhor. Cheguei também a fazer na chapa um pão lá que deu muito certo, foi o pão casquinha, que bombou, vendeu bastante. Vende até hoje nesse lugar que eu trabalhei. Ele entrou pro cardápio Entrou pro cardápio. da padaria. Entrou sim. E como que era esse pão casquinha? Agora eu fiquei curiosa. Ou esse pão vai uma camadinha de requeijão e a gente depois coloca uma fatia de mussarela, aí faz com que o requeijão fica preso ali dentro. E aí a hora que você vai morder, tá aquele cremosinho que só quem gosta de pão Vai vai entender, vai entender. entender. Que gostoso, Renato. E aí, depois que você teve essa experiência toda da padaria, como que surgiu a ideia do bolo? Você já gostava de produzir bolos? Você já tinha conhecimento? Ou foi uma coisa assim que você falou, eu acho que eu vou fazer isso e meteu as caras? Eu sempre tive aptidão por fazer bolos. Minha mãe que fala, né? Hum. A minha mãe, eu sempre na minha casa tentava fazer um bolinho, mas a gente não tinha experiência, então eu não sabia a dosagem ali, era no olho. No- Tentava colocar ovos, farinha e saía aquilo. o básico. Mas para poder vender aquilo, a gente teve que melhorar bastante. Isso, muito estudo, muita Muito estudo. pesquisa. E as receitas que os clientes iam trazendo. Com o tempo de padaria, e os clientes me traziam a receita. Você consegue fazer essa receita? A minha avó fazia, era tão bom, e eu não consigo em lugar nenhum. E aí a gente pegava aquela receita, tinha um pouco de experiência,
modificava ela o que precisava, ou fazia idêntica, e aí deu a direto do forno. Ouvir o cliente, né, Renato? Fundamental, né? Receber Fundamental. esse feedback. E aí eles ficavam super felizes. Lembrava da avó. Lembrava da avó, lembrava da infância, que acho que o bolo caseiro é isso. É isso. O bolo caseiro é exatamente isso. Trazer a lembrança de coisas que é importante, né? Para nossa vida. É. E quando começou? Quando você falou assim, não, agora eu vou trabalhar com isso? Quando eu comecei, que o dia que eu vendi 25 bolos, aí foi felicidade. Aí você falou, é isso mesmo que eu vou fazer. Porque a gente trabalhava pouquíssimas unidades de bolo. Então, quando bateu a meta ali, 25 bolos, eu falei, nossa, eu acho que tem futuro. Tem futuro, eu acho que isso aqui dá jogo, né? Dá jogo. E aí, eram só bolos simples assim, ou você já trabalhava com confeito? Não, ainda não. Começamos com bolinho caseiro. Bolinho caseiro. Bolinho simples, bolinho do café da que tarde, o pessoal chama de bolinho chá, de vó, né? Isso. bolinho de laranja, de fubá. E aí foi. Hoje a gente tem uma grande variedade, 42 receitas de bolo todos os dias. Uau. E quando a gente começou não era tão... Não era tinha o todas, básico. era o basiquinho. Era o básico. Colocava 4, 5 bolos na vitrine. Porque como produzir bolo para vender no mesmo dia, para ficar fresquinho e produzir em quantidades. E se não vender? E aí ficava aquela dúvida. Isso. E aí a gente produzia pouquinho, 4, 5 bolos, colocava na vitrine, aí vinha o cliente, mas eu não queria laranja, eu não queria fubá. E aí foi onde... Vai ali... Não, eu faço para você. Você queria fubá? Tá, daqui uns 40 minutos a gente entrega para você. E a gente fazia na hora. Tudo caseirinho mesmo. Fogão era aquele fogãozinho que você tem em casa, liquidificador bem daquele que a gente tem em casa. Lógico, hoje a gente teve que comprar maquinário mais profissional, mas era tudo muito assim, simples, muito cheio de amor mesmo, né, Renato? Assim, a gente vai entregar aquilo que o cliente deseja, mas vai entregar bem feito. E falando sobre amor, essa questão do bolo, a gente conversando outro dia, você falou uma coisa muito interessante dos horários do bolo, né? Que eu achei surpreendente. Que a gente sempre fala assim, vou comer um bolo no café da manhã, ou vou comer um bolo no café da tarde. Aí você comentou o horário que o bolo, que as pessoas mais procuram por bolo é na parte da tarde. Eu achei isso tão interessante. Todo mundo acha que bolo se vende de manhã, né? E não é. A procura do bolo é no café da tarde. Quando dá ali umas 3 horas da tarde, aí as redes sociais começam a bombar, né? Começa a bombar. Olha que interessante. Tinha uns colegas que a gente sempre ouvia os feedbacks. Eles falavam, não, você tem que abrir cedo, tem que abrir 6 horas da manhã, o pessoal vai passar aqui, vai para a escola. Não que não venda o bolo de manhã, mas a procura do bolo é à tarde. E só a vida foi me ensinando isso, né? Só o decorrer desse tempo todo que a gente está vendendo bolo que ensinou pra gente que o bolo realmente é à tarde. É à tarde. E isso reforça essa necessidade de união, essa necessidade de tomar o café com a família, de confraternizar, de levar o bolo para um evento, para um encontro, visitar um amigo, né? Visitar um familiar. Então, sempre reforçando isso. Como o bolo assumiu esse papel, né, Renato? Nesse universo que a gente vive hoje, das pessoas, né? Esse pós-pandemia, as pessoas cada vez mais distantes, né? O bolo ele acaba entrando como um elemento chave nas confraternizações, né? Sim. Isso é muito interessante. Agora, uma outra pergunta que eu acho bastante interessante você trazer como empreendedor. Me fala hoje dos seus números. Hoje você está produzindo quantos bolos por dia? Hoje a gente já produz aí uns 600, 700 bolos diários. Para vender no mesmo dia, fresquinho. Gente, é aquela correria, né? 4 lojas. Só quem fica lavando as formas que chora. É verdade, gente. Eu imagino. Mas aí é nessas 4 lojas, essa coisa toda a logística. E uma coisa que eu acho assim, super interessante, Renato, porque e até é importante compartilhar isso com outros empreendedores, porque as pessoas acham que assim, que empreender é fácil, né? Então, eu tenho uma boa ideia, né? Eu vou lá, vou fazer e vou vender e pronto. Mas eu admiro muito que você, além de trabalhar na produção, cuidar do negócio, você também faz entrega? Faço, sim.
Um pouquinho de cada, tem que aprender tudo, né? Isso. E como que são, assim, entre as lojas e a entrega? Você acha que as pessoas, mesmo depois da pandemia, que elas começaram a comprar mais, usar mais iFood, usar mais pedidos de entrega, você acha que o que vende mais é loja ou as entregas continuam ou não tem diferença? Não, pode dizer metade, metade. Ali, se você faz 100 bolo, vai entregar 50 e Vender 50 na vai loja. vender 50 na loja. Porque hoje tá muito cômodo, né? Não é todo mundo que pode sair de casa, tem muito trabalho home office, então não dá para você ficar saindo. Tem criança, não tem muito lugar para estacionar, tem trânsito, então a locomoção, se quem não trabalha com a entrega, fica bem mais difícil. Quando a gente colocou a entrega, dá muito trabalho fazer a entrega, Da- lógico, mas se você não faz, você perde uma Perde o fatia. cliente, né? Olha que interessante. E a gente trouxe aqui os bolos e você trouxe quais sabores, Renato? E conta pra gente. Hoje eu trouxe aqui o maçã com canela, que é o meu carro-chefe. É um dos bolos bem procurado. E o bolo de pamonha. O Tá bolo de chegando aí pamonha. agora a festa Festa junina, né? junina, é. E aí Esse você faz paçoca também, outros paçoca, churros, bolinho maravilhoso pro pro mês de evento junho. todo, para atender todo mundo. Vai ter festa de escola, vai ter festa de empresa Sim. e vários encontros assim. Fubá com goiabada procura bastante. Nossa, Nossa, a hora que você corta ele, tem aquele cubinho de goiabada no meio, que combina tudo com o fubá. um cafezinho. Oh, meu Deus do céu. Esse papo, viu? Tá complicado, tá Tá dando complicado. fome, tá não? Tá dando fome. Mas antes da gente cortar aqui o seu bolo para, né, experimentarmos aqui, me fala uma coisa, Renato. Qual foi, assim, o seu principal desafio quando você, enquanto empreendedor, estava ali montando o seu negócio? O que que você sentiu, falar assim, olha, eu acho que eu consegui vencer isso daqui, eu acho que vai ser o meu ponto de virada? Foi, eu acho que não só para mim, mas para todo empreendedor, a pandemia. Pandemia. Porque a pandemia a gente não sabia se abria a porta, se fechava. Sim. Chegava uma pessoa e falava: você não pode abrir a porta, você tem que ficar só no delivery. E muita gente fechava, realmente fechava. Muitas empresas acho que fechou até com medo de. Tinha familiar doente em casa, então não vou trazer para casa essa doença. E foi para todo mundo. E aí a gente teve que fazer a entrega. Porque se você não sai de casa, o bolo tem que chegar lá. É. E aí foi onde a gente começou a crescer. Começou a fazer a entrega. Não era todo lugar que estava produzindo. Então, quem estava produzindo estava sendo diferente. É. E hoje você concentra a sua produção. Você tem a sua parte de confeitaria, e aí você concentra a sua produção e cedinho tá lá, já lavou as formas, já tá na loja. Cedinho. Tem que começar muito cedo. Cedinho. E conta um pouquinho pra gente dessa produção. Essa produção ela começa às 6 horas da manhã. Chega 3 pessoas para produzir. E aí a gente começa. Tem já ali definido quais bolos vai começar, qual forno. E aí a gente começa. Laranja, bolinho mais simples, né? Mais sequinho primeiro. Laranja, coco, fubá. E aí a gente vai descendo para os bolinhos mais pesados. Fubá cremoso, milho cremoso. E eu imagino como é que é logo cedo, né? Todo esse aroma. Todo mundo gritando na rua. Todo mundo. Pessoal, principalmente na hora que vocês também fazem todas as coberturas, né? Todos os cremes Todos e os tudo. recheios. Recheio. Gente, e falando sobre os recheios, coberturas e tudo mais, quais são os queridinhos, assim, além dos seus bolos, que são os seus carro-chefes, quais são os queridos que as pessoas geralmente encomendam quando tem aniversário, outras festas? Quais são as opções que você tem? Eu tenho um bolo recheado, que é aquele bolinho mais simples. Tem uma reunião aqui em família. Bora cantar pegar esse bolinho aqui mais simples. E tem um confeitado, que dá pra você já fazer uma festa maior, levar para um evento maior. E que aí você pode deixar encomendado.
Deixa encomendado, Ah, também, vocês também fazem encomendas. fazemos encomenda. Ah, sim. Ah, ô Renato, fala um pouquinho mais, que a gente focou muito nos bolos, né? A opção mais café da tarde, mas você também tem outras opções, tipo rocambole, bolo de fatia, fala um pouco. Tortas, né? O Torta que mais que salgada. você tem? Conta pra gente. O mini salgado, que você vai fazer a festa, faz ela completa. Completa. Doce, salgado e bolo. Não tem pra onde fugir. Não precisa nem se preocupar. Vai estar tudo no lugar só. Tudo pronto, tudo pronto. E aí, quais são os sabores de torta que você tem? Torta de Torta frango. a gente faz aquela torta de liquidificador. Ah, sim. Que é a torta de frango, frango palmito, catupiry, quatro queijo, presunto e queijo, calabresa. Bastante Ai, opção. Renata, tá dando fome esse assunto. Tá dando fome. Dando fome, vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer um teste. Como a gente não tem ninguém para testar, a gente vai chamar nosso técnico. A gente vai chamar nosso técnico Vitor. O Vitor tá em todas, assim, ó. Quem convidado que traz algo aqui, quer para testar, para experimentar, ele tá aqui com a gente. Já pega o seu prato, Vitor. Já vamos lá. Ó, como é festa junina, né? Tá chegando. Como é festa junina, a gente já vai aqui. Tem segredo para não abrir isso daqui sem fazer barulho? Não tem, né? Pode. A casa não pode. Pode. A casa inteira fica sabendo. Olha só. Não pode comer escondido. Não pode, O né? bolo já é pra não comer escondido. Vamos lá. Opa. Aqui. Mas você tem que dar a sua opinião, hein, Vitor? Tá pegando o Vitor na câmera? Tá pegando? E aí, Vitor, conta pra gente. Parabéns. Oh, valeu. Olha aí, tá vendo? Se tá aprovado pelo técnico, tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. Eu daqui a pouco vou comer a minha fatia também, Renato. E me fala aqui, ó. Você hoje atende também eventos corporativos, quando uma empresa precisa de um buffet, precisa de um café da manhã para os funcionários, também é possível falar com vocês? Sim, já tem alguns clientes que pega pra fazer esses coffee break. Ai, olha que Tem sim. ótimo. E o que mais o pessoal gosta, assim, quando é evento de empresa? Que sabores mais que eles apreciam? Como que funciona? Eles pegam alguns bolos com cobertura, mas eles preferem os bolinhos mais caseirinho, mais seco. Porque também não faz muita Muita meleca. bagunça, o pessoal come no Já guardanapo, come, já... já... Isso também, né, Renato? Mas tem que pensar nessas questões, né? Na Sim. logística da coisa, né? E de salgados também, eles pedem Eles salgados. pedem mini salgado. Tem uns que pega bolo recheado já maior, hein? Que aí eles conseguem cortar e já dividir. Outros pegam os bolo menor e que aí você consegue pegar mais variedade, né? Porque quando você pega um bolo maior, você vai pegar só chocolate recheado com morango. Mas aí também você pode pegar prestígio, sensação, brigadeiro, ninho com morango, ninho morango e Nutella. E aí você Eita! pega vários sabores. Nossa! E nesse mar todo de sabor, o cliente também se perde, não se perde? Perde. Ele se perde, que chega lá não sabe o que comer. E um dos grandes diferenciais que eu vejo lá na sua loja é o atendimento. Então, as meninas lá que atendem são sempre sorridentes, sempre proativas, mas isso também é um pouquinho, né, do próprio reflexo do dono, né, Renato? E Né? vender bolo é muito fácil, né? Vender amor vender amor, vender bolo é facinho. Porque toca no coração. Toca no né? coração. Realmente você faz com carinho aquilo ali. E quando você descobriu isso, Renato, que você falou assim, poxa, o bolo, ele conversa com as pessoas em termos afetivos, assim. Quando que você descobriu? O cliente, ele chega até você e fala, nossa, esse bolo aqui, a minha avó fazia idêntico. E aí, automaticamente você fala, nossa, eu vendo um produto diferente. Porque se o cliente toca no coração dele, é porque realmente faz sentido o que eu estou fazendo, né? Fazer sentido isso. Porque eu não acho que o bolo é um alimento igual, vou comprar pão, deixar lá na mesa, quem quiser vai lá, passa e toma café. Acho que o bolo, ele é um momento especial ali. Você não come um bolo sozinho, você come em reunião, ou de empresa, ou momento ali que chama
Vou chamar minhas irmãs, eu vou tomar um café. Então, é bem bacana. E às vezes, né, Renato, como você me falou ontem, às vezes a pessoa compra um bolo para ela comemorar o próprio aniversário dela, Sim. né? Então é muito, toca muito, toca né, no muito. emocional, né? Assim como tem aquele que faz a festa, o pessoal vai lá, todo mundo comemorar, tem gente que é sozinho. E ele também E o tem hora bolo? que quer se presentear, né? E o bolo, isso. O bolo também é um presente. Sim. O bolo também é um presente. E falando em presente, e essa embalagem, que é chique demais? Você viu? Hein? Essa é. Mostra pra gente a funcionalidade dela, Renato. Quando a pessoa vai dar de Vem aqui, ó. presente, Vem aqui pro microfone. Isso, pode. Isso, vem pra cá. vai dar de presente, ó. Fica bem aconchegante. Tanto mostra o bolo, como você já Facinho pode de levar. carregar e só deslizar. Só deslizar. Deslizou, encaixou. Muito bacana. Olha só. E esse bolo de maçã tá olhando pra mim, viu? Olha só. Olha que maravilha. Que maravilha! E, Renato, e tem diferença nos sabores de bairro para bairro? Como você já está com 4 lojas, tem diferença, sim? Tem bairro que o pessoal gosta mais de um determinado sabor e de outro? Sai mais? Na loja do Arthur Alvim sai mais do que na loja do Curuçá? Como é que é? Eu acho que não muda muito de loja para loja, mas muda de sazonalidade. Tem época que o pessoal gosta mais de milho. Esquentou. O tempo mudou para calor. Então vai sair o bolinho mais leve. Como de laranja, de coco. Tá frio. O pessoal já vai para um bolo de canela, um bolo de maçã, um bolo de chocolate. Já Então vai sempre assim. E as pessoas podem comer nas suas lojas, Renato? Eu tenho essa dúvida. Sim, Tem mesinha tem lá? as O pessoal mesinhas. pode comer lá O também? pessoal escolhe o bolinho. Eu quero cortar esse aqui e vou comer com um cafezinho. Não é só chegar no balcão, não. Pode comer também e tomar café. Que delícia. E assim, Renato, qual que é a dica? Na verdade, assim, não é nem... Acho que não, a gente não pode nem falar dica, né? Falar assim, qual que é a lição que você aprendeu e que você gostaria de falar para quem está começando? Acho que começar bem devagarinho. Não adianta você falar, vou fazer 100 bolos e vou vender hoje. Então é passo a passo, aprender com o cliente, qual bolo que ele mais gosta. E aí você vai adaptando. Aqui o pessoal pede mais milho, aqui pede mais laranja. E aí o pessoal vai conhecendo. E aos pouquinhos você vai se adaptando. Porque tentar empurrar o bolo sem que o cliente queira aquele sabor, você tem que... tô fazendo 20 de laranja, mas o pessoal tá procurando de fubá. Então, se ele leva de laranja, mas talvez ele queria de fubá. Então, a gente vai adaptando ali, diminuindo um, fazendo outro, para que não sobra bolo e também não falta o sabor que o cliente quer. Olha, então tudo tem a ver com ouvir o cliente, né, Renato? Sim. Ouvir o cliente, o feedback do cliente, ele, né? ter contato, isso é importante. Fazer uma espécie de CRM ali, né? O que o cliente gosta, anotar ali as informações. Gosta mais de fubá, gosta mais de coco. Então, mesmo. já pega o cliente do outro lado da rua ali. Tem bolo de coco hoje. Você não pegou ontem, tem hoje. Tem hoje. Isso Até mesmo. porque cria um vínculo de amizade com o cliente, porque como ele sempre está comprando na loja, né? Já tem os sabores e já sabe um pouco da rotina dele, Isso né? mesmo. Olha, que gostoso. Renato, a gente tem aqui aquela câmera ali que é sua. Dá os seus recados ali, fala um pouquinho da Direto do Forno, onde as pessoas podem te encontrar, como faz para encomendar, passa ali as suas informações para aquela câmera. Oi, então, a gente está na Curuçá, na Avenida Cavoá, 381. Tem o Instagram Direto do Forno Bolateria. Posteriormente, a gente abriu uma outra loja na Avenida Pires do Rio, 990. E agora, recentemente, a gente está com a loja na Parque das Paineiras, né? Jardim Nordeste, ali no Arthur Alvim. É isso aí. E para Direto do Forno tá no Instagram? Sim, tá no Instagram, Direto do Forno Bolateria. E também tem na Zona Norte, no Lausanne Paulista. Olha só, você não vai ficar sem bolo. Não vai ficar Vai. sem bolo. Só vai ficar se quiser, né? Porque é entrega. Sim. Então, é isso aí. A Zona Leste quase toda a gente já tá atendendo, né? Olha, que maravilha. Direto do Direto forno, do né, forno. Renato? Mais de 600 bolos por dia. Não pode perder a essência de
Direto do forno. Direto do forno, tá certo. Renata, a gente finaliza por aqui. Eu agradeço. Agora a gente vai comer bolo, né? Com certeza. Até eu vou comer bolo. Vou comer bolo, tomar um cafezinho. Agradeço muito a sua participação, a sua presença, né? E quem sabe numa próxima a gente pode vir aqui falar um pouco mais sobre outras ideias, outros produtos, outros lançamentos. Vai ser um prazer recebê-lo. Tá certo, muito obrigada. E a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.